Eu quero destacar algumas coisas. A primeira é que a grande questão não é a fé em si, mas em quem você crê. Quem salva é Deus e não a sua fé. É Deus quem salva, é Deus quem perdoa, que ressuscita, que justifica, que faz existir o que não existe. Fé, portanto, não é pensamento positivo. Vou fazer força, não, eu acredito, né? Acredito, creio, vai dar certo. Corrente positiva, gente, jogo do Brasil. Corrente positiva, gente, todo mundo pensando, vai dar certo. Não é isso que o pessoal pensa que é fé. E a mesma coisa com relação a Deus. Se você se concentrar muito, se você pensar muito naquela coisa, se você fizer um pensamento positivo e tudo, então vai criar uma energia positiva que de alguma forma vai trazer coisas boas. Isso é misticismo, paganismo, superstição, não tem nada a ver. A fé é a confiança firme no Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, onipotente, onipresente, onisciente, que é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Segunda coisa que a gente aprende a respeito da fé, que fé, ela não é cega, ela não é um salto no escuro, como já foi definido por alguns filósofos antigamente. Fé é um salto no escuro. Na fé não é salto no escuro. Fé é a firme confiança nas promessas de Deus. A fé, ela tem um objeto, ela tem uma base, ela se firma numa palavra, numa promessa. Primeiro Deus vem e diz, eu vou fazer isso. E em resposta eu digo, eu creio. Então fé é confiança nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E, queridos, Ele nos deu tantas e graciosas e maravilhosas promessas. Ele prometeu perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele prometeu nos receber como seus filhos. Ele prometeu nos dar o seu Espírito Santo. Ele prometeu que depois da morte nós estaríamos com Ele. Ele prometeu que seu Filho Jesus Cristo haveria de voltar. Ele prometeu que um dia nós vamos ressuscitar dos mortos. Ele prometeu que um dia nós vamos herdar esse céu e essa terra novos, renovados, feitos outra vez. A Bíblia está cheia de promessas do Deus que chama à existência aquilo que não existe. Então fé é você confiar nisso, é você colocar a sua mão aqui em cima e dizer, eu recebo. Eu sei que esse termo é usado de outra maneira em outros lugares, né? Não, mas vamos usar da forma certa. Eu recebo o que está aqui, que é a palavra do meu Deus, que não pode mentir e que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele disse. Terceira coisa que nós aprendemos, a fé salvadora e verdadeira, ela não ignora as dificuldades. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que entender o evolucionismo darwinista, que solapa as bases da minha fé. Tem aí um materialismo que diz que não existe nada além daquilo que você pode tocar, ver, sentir, provar. Vem um marxismo cultural com ideias, com a visão de mundo completamente diferente da visão cristã, em que eu tenho que analisar a sociedade a partir da luta de classes e uma série de outras coisas e do politicamente correto. Então, a minha fé ela não é sem dificuldade, e o crente verdadeiro, ele está consciente disso. A fé verdadeira, ela não se isola num mosteiro e fica alheia ao que é que está acontecendo ao mundo. Ao contrário, a fé verdadeira engaja ao mundo e essas questões a partir da existência desse Deus e das promessas de Deus. E não há resposta melhor do que a do cristianismo para as grandes questões fundamentais do homem. Quem eu sou, de onde venho, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Continua dando as melhores respostas. Quarta coisa a respeito da fé, ela pode vacilar. Por isso, meu irmão, não se desespere no dia que você se encontrar assim dizendo, não é possível, não está dando certo, esse negócio não funciona, Deus está demorando. Não, a fé ela tem altos e baixos. Às vezes nós estamos lá no píncaro da glória, outras vezes nós estamos lá no fundo do vale, dizendo como Elias, eu quero morrer, eu não quero mais continuar. Ela tem altos e baixos, mas ela não vira incredulidade. Ela questiona, ela pergunta, ela sofre, ela geme, mas ela não vira incredulidade, porque Deus sustenta essa semente de fé no coração e não deixa que ela vá embora. E finalmente,
essa fé haverá de obter o que Deus prometeu. Esperando com paciência, Abrão obteve a promessa e foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Viu o nascimento do seu filho e viu os filhos dos seus filhos. E Deus assim cumpriu o que havia dito. Eu não sei como está você nessa noite, mas eu queria que hoje à noite, quando o Evangelho está sendo proclamado aqui, que você olhasse para a sua vida, olhasse e fizesse uma análise da sua vida diante de Deus. E você dissesse a Deus: Deus, eu quero crer como Abraão creu. Eu quero crer contra a esperança. Eu quero crer na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Eu quero crer que Tu és poderoso para perdoar os meus muitos pecados, as minhas transgressões e minha iniquidade. Senhor, a minha fé é tão pequena, a minha fé vacila tanto. Nesse momento eu estou passando por muita angústia, por muita dificuldade. Tenho nem vontade de orar, nem de Te buscar. Mas eu sei que Tu és fiel, Tu podes todas as coisas. E hoje à noite eu quero entregar minha vida completamente a Ti, confiante de que Tu sabes o quando e o como. E eu estou convencido de que no tempo do Senhor, o Senhor haverá de me atender, me receber, me perdoar, me livrar e me fazer Teu. Que essa seja a oração nossa nessa noite. Amém. Oremos. Ó Deus, louvamos o Teu nome pelo exemplo do Teu servo Abraão. Te damos graças porque sabemos que ele vacilou, porque também nós vacilamos. Sabemos que ele não entendeu algumas vezes, porque também nós não entendemos. Mas também sabemos, Senhor, que ele não duvidou por incredulidade e que ele não enfraqueceu na fé, mas ele estava plenamente convencido de que Tu podes cumprir tudo o que prometeste. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite e que não creem. Oro por aqueles cujo coração está endurecido pela incredulidade. Que Teu Espírito Santo possa tirar vida desse coração de pedra. Que Teu Espírito Santo possa derreter esse coração de ferro e possa trazê-lo em fé aos pés de Jesus Cristo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a fé da Tua igreja, nesse momento de crise que nós vivemos no nosso país, crise financeira, política, que o Senhor nos lembre que Tu és o Deus que está no controle. Não são os poderes constituídos do homem, mas o Criador dos céus e da terra. De que a nossa fé seja firmada em Ti e nos sustenta, ó Deus, no meio das dificuldades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.